Vamos iniciar essa aula conversando sobre o artigo 216-A do regulamento, que se ocupa de regular a situação de órgão público contratando contribuinte individual. Então, o artigo 216-A diz que órgãos da administração pública, direta e indireta, fundações públicas da União, bem como as demais entidades integrantes do SIAF, Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, quando contratam pessoa física para a prestação de serviços eventuais sem vínculo empregatício, inclusive como integrante de grupo-tarefa. Então, quem presta serviço eventual é contribuinte individual. Então, esses contratantes devem obter dessa pessoa contratada a respectiva inscrição no INSS como contribuinte individual, ou então providenciar a inscrição desse prestador de serviço caso ele não esteja inscrito. E os órgãos públicos, tá, seja administração direta, indireta, fundacional, vão ter que, além de inscrever o contribuinte individual que não estiver inscrito, vão ter que efetuar ao desconto e ao recolhimento da contribuição do contribuinte individual, tá? E se aplica o disposto nesse artigo, mesmo que o contratado exerça concomitantemente uma ou mais atividades abrangidas pelo regime geral de previdência ou por qualquer outro regime de previdência social, ou se for um aposentado por qualquer regime. Então, um órgão público contratou um prestador de serviço, aí o prestador de serviço diz assim, não, você não precisa fazer desconto não na minha remuneração, eu já sou empregado da empresa X. Como eu já sou, segurado do regime geral como empregado, o fato de eu ter prestado para você um serviço eventual não lhe obriga, nem me obriga a pagar, nem obriga você a descontar. Errado. O fato dele já ser protegido no próprio regime geral por força de outra atividade, ou de ele ser já um servidor amparado por regime próprio, foi prestar um serviço eventual, tá? Num outro órgão público, ele vai sofrer desconto de contribuição, porque ao prestar serviço eventual, ele se enquadra na categoria de contribuinte individual. Então, o órgão público vai descontar dele a contribuição e recolher. O contratado, que ele prestou serviço eventual, mas ele já contribui como empregado ou avulso, sobre o limite máximo do salário de contribuição, esse contratado deve comprovar para o órgão público para quem ele está prestando serviço, que ele já sofre descontos até o teto, tá? E se essa contribuição, tá, na outra atividade, for feita sobre valor inferior ao limite máximo, o órgão público vai ter que arrecadar, sim, a contribuição dele como individual, de modo a respeitar o teto. Então, se ele tem um emprego onde ele já ganha R$4.000 e ele prestou serviço para esse contratante público no valor de R$500, o contratante público não vai reter 11% de 500, vai reter tão somente 11% de R$159, para que os 159, que são a base da retenção, somando aos 4.000, dê o teto, não pode passar disso, tá? Então, sempre tem que se respeitar o teto, verificando a remuneração nessas outras atividades. Vamos lá. E aplica-se o disposto nesse artigo quanto à obrigatoriedade de arrecadar e recolher a contribuição daquele que presta serviço eventual, inclusive quando é organismo internacional efetuando essa contratação em programas de cooperação e operação de mútua conveniência entre o organismo oficial internacional e o governo brasileiro. Então, quando é uma contratação efetuada, onde está envolvido enquanto contratante um organismo oficial internacional, se é uma contratação efetuada aqui no Brasil, o organismo oficial internacional aí sim tem que reter a contribuição do prestador de serviço, diferentemente do caso do organismo oficial internacional que contrata esse prestador de serviço no exterior, tá bom? Muito bem, então aqui nós encerramos esse artigo 216-A, vamos examinar aqui, eu tenho que tratar agora das contribuições dos avulsos. Então, nós temos que examinar os artigos 217 e 218 do Regulamento da Previdência Social, que se ocupam especificamente da arrecadação e recolhimento de contribuição de trabalhador avulso,
também de operador portuário, tá? Das empresas tomadoras de serviço de avulso. Então, vamos examinar aqui o artigo 217, mas antes vamos conversar um pouquinho sobre quem é o operador portuário. O operador portuário é a pessoa jurídica pré-qualificada na administração do porto, né, conforme normas emitidas aí pela autoridade portuária, para executar movimentação e armazenagem de mercadorias na área do porto organizado. E a área do porto organizado é aquela compreendida pelas instalações portuárias, bem como pela infraestrutura de proteção e de acesso aquaviário ao porto, tais como guias, correntes, quebra-mares, eclusas, canais, bacias de evolução e áreas de fundeio que devem ser mantidas pela administração do porto. Tá? O porto organizado é aquele construído e aparelhado para atender às necessidades de navegação ou de movimentação e armazenagem de mercadoria, concedido ou explorado pela União, cujo tráfego e cujas operações portuárias estejam sob a jurisdição de uma autoridade portuária, tá? Então, nós temos aqui a questão do porto organizado. E aqui temos, né, a questão da área do porto organizado que nós já vimos no slide anterior. Então, eu tenho avulsos que vão estar atuando, vão estar exercendo sua atividade remunerada na área do porto organizado. E eu tenho um grupo de avulsos que é dito avulso portuário. Então, nós vamos também aqui falar de vez em quando do órgão, né, que é o órgão gestor de mão de obra. O órgão é uma entidade civil de utilidade pública sem fins lucrativos, constituído por operadores portuários, cuja finalidade é administrar o fornecimento de mão de obra de trabalhador avulso portuário. Então, eu tenho também instalações portuárias, onde os avulsos podem exercer sua atividade. Essas instalações portuárias são ancoradouros, docas, cais, pontes, piers de atracação, terrenos, armazéns, edificações, vias de circulação interna. E essas instalações portuárias podem ser de uso público quando restrita a área do porto organizado sob a responsabilidade da administração do porto. Mas existem também as instalações portuárias de uso privativo, quando essa instalação ela é explorada por pessoa jurídica de direito público ou privado, podendo ser utilizada exclusivamente para a movimentação de carga própria ou para a movimentação de carga própria de terceiro. Então, eu posso ter uma parte do porto que fica sob a administração de um titular, né, de instalação de uso privativo, e pode ser que só ele movimente carga naquela área, tá? E ali eu vou encontrar avulsos também prestando serviço. Então, eu tenho o avulso portuário, que ele presta serviço ao operador portuário através do órgão gestor de mão de obra. Quando o operador necessita de avulsos, ele vai requisitar essa mão de obra ao ógmo e o ógmo escala os trabalhadores. Bom, o avulso portuário é aquele que presta serviços de capatazia estiva, conferência de carga, conserto de carga, bloco e vigilância de embarcações, tanto na área dos portos organizados como nas áreas que são instalações portuárias de uso privativo. E sempre essa prestação de serviço vai ter a intermediação obrigatória aí do ógmo, né, do órgão gestor de mão de obra. Então, existe trabalhador avulso, tá? Quando ele é um indivíduo que ele não tem vínculo empregatício, ele está registrado ou cadastrado no ógmo e ele presta serviços a diversos operadores portuários. Mas às vezes acontece de um avulso passar a ser considerado como um empregado. Por quê? Porque ele é um indivíduo que está registrado no ógmo, mas um operador portuário teve interesse em contratá-lo por prazo indeterminado. Então ele passa a ter vínculo empregatício, é cedido a esse operador portuário, então ele deixa de ser enquadrado na categoria de avulso, passando a ser um segurado empregado. As contribuições do avulso mesmo, quem vai arrecadar e recolher é o ógmo,
Mas já as contribuições de um trabalhador avulso que foi cedido por tempo indeterminado para um operador portuário, quem vai recolher a contribuição é o próprio operador portuário. Então, o artigo 217 do regulamento diz que na requisição de mão de obra de trabalhador avulso, tá? Desconsidera essa lei 8.630, nós já tivemos a oportunidade de ver que ela foi revogada, substituída por outra, né? Então, na requisição de mão de obra de trabalhador avulso, efetuada nos termos da legislação específica, o responsável pelas obrigações que estão previstas aí nessa legislação que nós examinamos, em relação aos segurados que lhe prestem serviço, é o operador portuário, o tomador de mão de obra, inclusive o titular de instalação de uso privativo. Então, vocês vão dizer, poxa, Cília, você acabou de dizer que quem arrecada e recolhe as contribuições é o ógmo. E aí está dizendo que os responsáveis pelo cumprimento das obrigações são esses, o operador portuário, titular de instalação de uso privativo. Só que aqui, tá, a questão da responsabilidade pelas obrigações, a leitura que você vai fazer é que tem responsabilidade de pagar 20%, contribuição a título de SAT, GILRAT, tá? De 1, 2 ou 3%. Adicional ao SAT se houver direito à aposentadoria especial. Contribuições destinadas a terceiros, quem tem a responsabilidade, na medida que a gente fala que tem responsabilidade enquanto encargo, tá? É o operador portuário. Então, nós temos, né, o operador portuário, quando contrata avulso, tendo que desembolsar todas essas contribuições. Só que o operador portuário, ele vai repassar esses percentuais ao ógmo e o ógmo é que vai recolher isso numa guia da Previdência Social. Então, cuidado, conforme eu disse, que houve a revogação da Lei 8.630 pela Lei 12.815, tá? Que nós já tivemos a oportunidade de examinar. Então, o avulso portuário, ele presta serviço com a intermediação do ógmo ao operador portuário. O que acontece? Deixa eu só ver o que vem na sequência, vamos voltar aqui. Então, quando o operador portuário, tá, ele utilizou aquela mão de obra, ele vai ter que repassar remuneração, ele repassa a remuneração ao ógmo e o ógmo remunera os avulsos. Só que o operador portuário, além da remuneração, ele vai calcular sobre essa remuneração os 20%, o SAT, GILRAT, eu vou chamar de RAT aqui, tá? Sabe que é SAT ou GILRAT. Os terceiros, todas essas contribuições, além dos encargos, né, relativos à remuneração dos trabalhadores, tá? O operador repassa tudo isso ao ógmo. Então, isso aqui vem para o ógmo e o ógmo joga isso numa guia da Previdência. O ógmo desconta dessa remuneração a contribuição de 8, 9 ou 11, conforme a faixa de salário de contribuição, e joga isso na mesma guia da Previdência, ok? Então, vamos lá. Então, compete ao operador portuário o repasse ao ógmo do valor correspondente à remuneração devida ao avulso, e aí o ógmo paga o avulso, bem como o operador portuário tem que repassar ao ógmo os encargos sociais e previdenciários incidentes sobre essa remuneração. Então, vejam aqui que o operador repassou, tá? Ele repassa essa remuneração para o ógmo vem e paga o avulso. O operador portuário repassa esses encargos todos para o ógmo e o ógmo joga esses encargos numa guia da Previdência Social, ok? Então, vamos lá. Então, aqui. O operador portuário, o titular de instalação de uso privativo, ele repassa ao órgão gestor de mão de obra até 24 horas após a realização dos serviços, a remuneração devida aos avulsos que lhe prestaram serviço, inclusive a remuneração referente a férias e a gratificação natalina, 13º. E o valor da contribuição patronal previdenciária correspondente e também da contribuição devida a terceiros calculada sobre essa remuneração. Então, eu tenho aqui, avulso portuário prestou o serviço, o que o operador portuário vai fazer? Vai passar para o ógmo a remuneração
E também vai passar para o ógimo, né, as contribuições. Tudo isso é repassado ao ógimo, o operador, né, repassa isso ao ógimo, o operador repassa isso ao ógimo, que vai dar destino. A remuneração vai para os trabalhadores, as contribuições devidas pelo operador, tá, vão para a guia da Previdência, vão ser recolhidas. Só que ele chama atenção aqui que essa remuneração, ela é composta de montante de mão de obra, que é a remuneração pelos serviços prestados, pelas horas trabalhadas, mas também dentro dessa remuneração vai 13º e férias, tá? Ok? Nós vamos ter a oportunidade de ver isso. Então, no prazo de 24 horas após a realização do serviço, o operador portuário repassa ao ógimo o valor devido pelos serviços executados, as contribuições destinadas à Previdência e destinadas a outras entidades ou fundos, que são calculadas sobre a remuneração dos avulsos que prestaram o serviço. E o operador repassa para o ógimo também a proporção das férias, né, da remuneração de férias, desculpe, e o valor do 13º salário. No prazo de 48 horas, tá, o ógimo recebeu aquele montante, ele tem que pagar remuneração ao avulso portuário. E na hora que o ógimo repassa a remuneração ao avulso portuário, é que ele desconta dessa remuneração a contribuição previdenciária devida pelo segurado. Esses prazos de 24 e 48 horas, eles, né, podem ser alterados mediante convenção coletiva firmada entre entidades sindicais representativas dos trabalhadores e operadores portuários, mas sempre respeitando o prazo legal para recolhimento dos encargos fiscais, trabalhistas e previdenciários. Então, a remuneração dos avulsos é composta por montante de mão de obra, tá? Mais 11,12% para as férias, 11,12% do montante de mão de obra, e mais 8,34% do montante de mão de obra para pagar o 13º dos avulsos. Então, o que é a montante de mão de obra? É a remuneração paga, devida ou creditada ao avulso portuário em retribuição pelos serviços executados, compreendendo o valor da produção ou da diária e o valor correspondente ao repouso semanal remunerado. E o operador, além de repassar ao ógimo, né, a montante de mão de obra, tá, vai ter que calcular sobre o montante de mão de obra o 13º e as férias. Tá? 13º corresponde a 8,34% do MMO e as férias 11,12% do montante de mão de obra. Então, quando, né, o operador repassa a remuneração, ele estará repassando a MMO, que é o valor da remuneração pelos serviços prestados, mais o repouso remunerado. O operador repassa um pedacinho da MMO, que vai corresponder à proporção do 13º salário, que é de 8,34% da MMO. 8,34 corresponde a 1/12, tá? E férias, o operador repassa também, calculando a proporção de férias sobre o montante de mão de obra, 11,12%, corresponde a 1,12 mais, tá? É 1/3 de 1,12 aplicado sobre o montante de mão de obra. Então, quando o avulso presta serviço, ele já conquista naquele serviço a remuneração pelo serviço prestado e uma proporçãozinha do 13º e uma proporçãozinha das férias, que são calculados sobre o valor do serviço que ele prestou. Então, por exemplo, se o avulso prestou um serviço e ganhou R$ 1.200 pelo serviço, o montante de mão de obra, aí incluído o repouso semanal remunerado, foi de 1.200, quando o operador vai pagar esse 1.200 para esse avulso ou para esses avulsos, o operador vai ter que calcular, além dos 1.200, 8,34 dos 1.200, que dá R$ 100, para, né, também, né, honrar aí o pagamento do 13º do avulso, e 11,12% desses R$ 1.200, que é a proporção também da MMO relativa às férias. Então, o operador passa para o ógimo
1.200 mais 100 mais R$ 133,00 e o ógimo vai efetivar o pagamento discriminando direitinho as rubricas, o que é remuneração, o que é férias e o que é 13º. Então, o ógimo paga ao avulso. Bom, o ógimo, órgão gestor de mão de obra, ele é responsável pelo pagamento da remuneração ao trabalhador avulso portuário. O ógimo elabora a folha de pagamento. O ógimo ele preenche a GFIP, né, contendo esses avulsos, entrega a GFIP com informações sobre esses avulsos. E o ógimo tem que recolher as contribuições descontadas dos avulsos, tá? Bem como ele tem que recolher as contribuições que ele recebeu do operador portuário, tá? Os encargos incidentes sobre a remuneração dos avulsos, o operador repassa para o ógimo e o ógimo tem que efetivar o recolhimento, 20%, SAT, terceiros, tá? Que incidem sobre essa remuneração paga devida ou creditada aos trabalhadores portuários avulsos. E as contribuições, tanto dos trabalhadores avulsos quanto do operador, devem incidir tanto sobre o montante de mão de obra como sobre 13º e férias, tá? Bom, então o avulso portuário, quando ele presta o serviço, o operador portuário vai passar, né, como remuneração, MMO, 8,34% da MMO para, né, pagar o encargo do 13º e 11,12% da MMO para pagar também, né, a proporção de férias calculada sobre os serviços prestados. Muito bem. Tá? Artigo 217, parágrafo 3º revogado. No parágrafo 4º, ele nos diz que aquele prazo de 24 horas para repassar a remuneração e de 48 horas também aquele, né, para pagar os avulsos, pode ser alterado mediante convenção coletiva firmada entre entidades sindicais representativas, tanto dos trabalhadores quanto dos operadores, mas sempre respeitando o prazo para recolhimento dos encargos, que é o dia 20 do mês seguinte. A contribuição do avulso relativamente à gratificação natalina será calculada com base na alíquota correspondente ao seu salário de contribuição mensal. Então é interessante porque a cada serviço você tem, né, o MMO, que é pelo serviço prestado, o 13º, um pedacinho do 10º calculado sobre MMO e férias, tá? Então, se o avulso naquele mês ele vai receber pelo serviço prestado 1.200, o 13º vai corresponder a R$ 100. Ora, eu sei que eu devo calcular as contribuições sobre remuneração e sobre 10º em separado, mas qual vai ser o percentual que eu jogo aqui? Tá? É 8%? É 9%? Porque, afinal de contas, eu não sei quanto vai somar no final do ano o 13º desse avulso, tendo em vista todos os serviços que ele presta no decorrer do ano. Então, o que o parágrafo 5º nos diz é que aplica-se aqui a mesma contribuição que eu aplico no salário de contribuição do mês. Então, se no mês foi o único serviço que ele prestou, eu aplico 8% e aqui 8% também. Depois, se eu verificar que o salário, o 13º salário corresponde a um valor maior lá no final do ano, tá? Quando eu juntar todos os pedacinhos de 13º que ele conquistou a cada serviço, aí eu vou fazer o ajuste nessa alíquota e fazer o desconto de eventual diferença. O salário família devido ao avulso, né, o trabalhador portuário avulso, vai ser pago pelo órgão gestor de mão de obra mediante convênio e o ógimo se incumbe de demonstrar na folha de pagamento, tá, o pagamento das cotas de salário família. Tá, então aqui nós temos, vamos ver o que mais? Cabe ao ógimo, observada a data da sua efetiva implementação em cada porto, na requisição de avulso portuário, além de outras obrigações previstas na legislação previdenciária, adotar as seguintes providências. O ógimo deve selecionar, registrar e cadastrar o avulso portuário, mantendo com exclusividade o controle dos mesmos, ficando dessa forma, né, formalizada a inscrição desse segurado perante a Previdência. O ógimo ele deve elaborar a lista de escalação diária dos avulsos portuários. Essa lista deve ser por operador portuário e por navio.
E essas listas ficam sob a guarda do ógmo para se exibir a fiscalização da Receita quando a fiscalização solicita aquela lista de escalação diária. E é do ógmo a responsabilidade pela exatidão dos dados lançados nessa lista. Então, se um auditor pedir a lista e subir no navio com aqueles nomes de pessoas que foram escaladas para aquele serviço, naquele dia, naquele navio, e lá no navio estiverem trabalhadores diferentes dos que estão na lista, o ógmo vai ser autuado porque ele é o responsável pela exatidão das informações e essas informações não estavam exatas porque não correspondiam às pessoas que estavam lá trabalhando. Também cabe ao ógmo pagar remuneração pelos serviços prestados aos avulsos e pagar também aos avulsos, né, o 13º e as férias, tá, que vão sendo conquistadas a cada serviço prestado. O ógmo, além de ele elaborar a lista de escalação, preparar a GFIP, né, pagar a remuneração aos avulsos, o ógmo tem que fazer a folha de pagamento por navio e por operador. O ógmo tem que encaminhar uma cópia dessa folha de pagamento, tá, dos avulsos portuários aos operadores que utilizaram, né, aqueles serviços. O ógmo, mediante convênio com o INSS, ele vai pagar o salário família devido ao avulso. O ógmo vai arrecadar as contribuições devidas pelos operadores portuários, as contribuições devidas pelos trabalhadores avulsos portuários e efetivar o recolhimento até o dia 20 do mês seguinte. O ógmo vai prestar as informações para a Previdência através da GFIP, que vai conter ali, né, o nome dos trabalhadores avulsos portuários, e essa GFIP deve discriminar os trabalhadores por operador portuário e informar o somatório da mão de obra, do montante de mão de obra, das férias e do 13º, né? Naquela GFIP vai a lista dos trabalhadores prestados serviço para aquele dado operador, quanto eles receberam naquele mês daquele operador, tá? Pelos serviços prestados, de 13º, de férias, tá? De acordo com o manual da GFIP. O ógmo, ele envia ao operador portuário cópia dessa GFIP, cópia das folhas de pagamento. O ógmo comunica ao INSS os acidentes de trabalho ocorridos com trabalhadores avulsos portuários. O ógmo deve registrar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, em contas individualizadas, rubricas integrantes e não integrantes das bases de cálculo das contribuições para a Previdência, bem como os valores das contribuições descontadas dos avulsos e os totais recolhidos, e esses lançamentos têm que ser feitos por operador portuário. O ógmo está obrigado a exibir os livros de área e razão quando exigidos pela fiscalização, com registros escriturados após 90 dias, contados da ocorrência dos fatos geradores das contribuições. Nós vamos voltar a falar disso quando estivermos tratando de obrigações acessórias. Nós temos ainda, tá, que o ógmo, cuidado que ele se equipara à empresa. Então, se o ógmo tem empregados dele, ógmo, ele vai ter que fazer o recolhimento de contribuições como fazem as outras empresas. Então, o ógmo tem empregado, 20% sobre a remuneração do empregado, o SAT desconta a contribuição do empregado, enfim. Se o ógmo contrata um contribuinte individual, 20% sobre a remuneração do contribuinte individual, retém 11%. E relativamente ao pagamento da contribuição, tá, a título de SAT, GILRAT, tá, o ógmo vai ser enquadrado neste CNAE, considerando que ele exerce atividade como organização associativa profissional. No porto é possível encontrar cooperativa de trabalhadores avulsos portuários. Essa cooperativa tem que ser pré-qualificada na administração do porto e a atuação de uma cooperativa de avulsos portuários se equipara à do operador portuário. E o avulso, quando ele, né, o trabalhador, na verdade, que está lá enquanto cooperado, tá trabalhando, né, no âmbito da cooperativa, ele deixa de concorrer à escala como avulso, tá? Inclusive, cooperados são contribuintes individuais. O operador portuário, ele deve exigir do ógmo a folha de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados que tenham lhe prestado serviço, tá? Registrados lá no ógmo.
OGME e operador portuário, eles respondem solidariamente pelas obrigações relativas à contratação dessa mão de obra. O artigo 218, ele fala da contratação de avulsos não portuários. Nesse caso, quem vai ser responsável pelo recolhimento das contribuições não é o sindicato, vai ser a empresa tomadora de serviços. Então, a empresa tomadora ou requisitante de serviço de avulso, tá? Ela não tendo avulsos portuários a seu serviço, né, avulsos previstos na legislação específica aí, né, dos portos, essa empresa ela é responsável pelo cumprimento de todas as obrigações previstas no regulamento. Essa empresa tomadora é quem faz a GFIP dos avulsos, tá? Certo? Então, a tomadora que recolhe as contribuições, a tomadora que faz a folha, a tomadora que informa os avulsos na GFIP. Então, no caso do avulso não portuário, as incumbências do sindicato não são tantas quanto as do OGMO, porque vai caber à empresa tomadora, ela realmente repassa a remuneração ao sindicato e o sindicato remunera os avulsos, mas quando essa empresa repassa a remuneração para o sindicato pagar os avulsos, ela já deduz 8, 9 ou 11 antes de repassar o valor, e isso aqui é jogado numa guia da Previdência Social juntamente com as contribuições a cargo dessa empresa. Então, no caso do sindicato, a incumbência dele é, mediante convênio, tá? Pagar o salário família e fazer as folhas do salário família. Então, o salário família do avulso é pago pelo sindicato mediante convênio e o sindicato faz as folhas de pagamento de salário família. Vamos lá. Então, o tomador de serviço é que recolhe as contribuições. Então, voltando aqui, vai ter a contribuição do avulso, que pode ser de 8, 9 ou 11%. Vai ter a contribuição de 20%, o SAT e GILRAT, vamos reduzir com RAT aqui. Os terceiros, se tivesse que pagar adicional ao SAT, tá? Eu colocaria aqui também. Então, essas contribuições aqui, tanto as dos avulsos quanto as, né, do contratante, quem recolhe não é o sindicato e sim a empresa tomadora de serviço, é que vai fazer a GPS. O sindicato não faz GPS relativamente ao serviço que os avulsos prestaram a essa tomadora. Então, o tomador de serviços é que é o responsável pelo recolhimento das contribuições dos avulsos, pelo recolhimento das contribuições patronais incidentes sobre a remuneração paga, devida ou creditada ao avulso. E essas contribuições incidem sobre o montante de mão de obra, sobre férias e sobre 13º salário, e o recolhimento vai ser feito no dia 20 do mês seguinte, tá? Lembrar que existe responsabilidade da empresa tomadora de serviços pela arrecadação mediante desconto na remuneração dos avulsos da contribuição desses trabalhadores, tá? Então, 8, 9 ou 11, descontado da remuneração do avulso, quem vai recolher é a empresa tomadora de serviço, descontando deles. Então, aqui encerramos, né, essa aula. Na próxima aula, nós estaremos conversando sobre o artigo 231 da Lei 8.212 e o artigo 219 do Regulamento da Previdência Social, que tratam da retenção de 11%. Até lá!